Semana passada a pastora trouxe uma palavra a respeito de edificar um altar. E aquela palavra falou muito ao meu coração, me trouxe um anseio para buscar um pouco mais a respeito daquele texto, daquele tema e o que estava acontecendo. Não sei se com você é assim, mas comigo é assim. Às vezes eu venho num culto e a palavra ela fala tão forte ao meu coração que me consome ao ponto de eu ficar remoendo e meditando naquela palavra, às vezes por semanas, para saber aquilo que Deus quer, porque Deus revela através da vida de homens de Deus, mas Deus também se revela no nosso pessoal, lá no seu quarto. Por isso que a palavra diz: entra no seu quarto, fecha a porta e ora em secreto, para aquele que em secreto te escute e vê tudo. E não tem como a gente falar de altar, de edificação. A gente está no ano falando a respeito de edificação. Esse ano nós vamos falar e vamos trazer alguns conceitos a respeito de edificação, para que a igreja possa ser edificada no Senhor e na palavra, e naquele que é a rocha firme, aquele que é a rocha viva, onde os nossos pés devem estar firmados. É nesse lugar de edificação que nós precisamos estar. E não tem como eu falar de edificação e de altar sem falar de sacrifício. Não há como, não tem como. Uma coisa não anda sem a outra. Sacrifício não anda sem o altar e o altar não anda sem o sacrifício. E a gente vai ver, e você vai explanar comigo aqui na palavra do Senhor, a respeito da vida de Abraão e de Isaac, que são dois homens que, quando a gente lê, quando a gente busca entendimento, a gente consegue ver a verdade naquilo que eles entregam. E Abraão foi um homem que foi chamado para entregar tudo que tinha, entregar aquilo que Deus tinha dado como promessa. E Isaac, em contrapartida, foi aquele que se entregou. Enquanto um entregou tudo que tinha, o outro entregou tudo que era. Tudo que ele era. Isaac entregou tudo que era para o Senhor, cumprindo aquilo que o seu pai tinha te falado, aquilo que ele aprendeu com o pai durante tempos de caminhada com o Senhor. Durante tempos de caminhada com o pai, vendo um pai que, por meio da fé, saiu de um lugar onde Deus falou: vai para um lugar que eu vou te mostrar onde, eu não sei, só vai. E Abraão foi. Isaac cresceu com esse pai, que confiava plenamente no Senhor, que confiava ao ponto de falar: irmão, vamos falar a verdade. Se você escutar uma voz falando assim: sai da sua casa e vai, irmão, eu não queria testar não a nossa fé, mas é difícil. É difícil a gente confiar no Senhor. Mas aquele que aprende a confiar no Senhor, irmão, não há impossíveis. Então a gente confia plenamente na palavra daquele que falou. Muitos de nós saímos lá do Brasil e viemos a partir de uma palavra. Só vai. Eu vou prover, eu vou fazer, eu vou te ajudar, eu vou estar com você. E a gente está aqui, feliz da vida, vivendo como aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo, nesse lugar, nessa geração. E nós precisamos caminhar para esse lugar. E a gente tem vivido um tempo de igreja, vamos falar, muito complicado. Igreja, quando eu falo, não é instituição igreja, tá, irmão? Igreja é eu e você. Nós como igreja, nós temos vivido tempos difíceis, onde a nossa fé, e aquilo que a gente crê, aquilo que a gente acredita, é constantemente bombardeada de todos os lados. É na política, é na educação, é nos nossos filhos, nos pequenininhos. Aquilo que o mundo, aquilo que está lá fora quer construir a respeito do que é verdade, é totalmente contrário àquilo que a gente acredita, e a gente é constantemente bombardeado. A gente é bombardeado todos os dias para que nós possamos defender e nos posicionar diante daquilo que nós cremos. E Abraão acreditava, cria naquilo que o Senhor tinha liberado sobre ele, tinha dito para ele fazer. Então, Tiago, capítulo 1, versículo 12, a gente vai ler alguns textos hoje para a gente poder embasar aquilo que eu quero trazer para vocês, aquilo que
que a gente vai construir durante toda essa manhã, e eu espero que você esteja com os ouvidos atentos. Hoje a gente não vai ter a ajuda da projeção, mais ou menos, vamos ter metade da ajuda. Então, hoje vai ser um exercício bíblico, irmão. Pega a sua Bíblia e abre e corre nela, ou pega o seu telemóvel e corre nele, mas hoje a gente vai exercitar, procurar os textos na Bíblia. Amém? Amém? Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz: feliz é o homem que persevera na provocação, porque depois, olha só aqui, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Está escrito aqui que durante a aprovação eu vou receber? Pode ser que sim, irmão, eu não sei, mas pode ser que a gente receba durante a aprovação. Mas a palavra aqui está falando que aquele que persevera na aprovação, aquele que mantém os seus pés firmados na rocha, que é Jesus, durante uma aprovação ou durante uma dificuldade, esses depois receberão a coroa, receberão o prêmio, receberão aquilo que eles pediram. Só depois. Então, nesses tempos que nós temos vivido, irmão, a gente precisa aprender a se posicionar diante de algumas situações. E eu não estou profetizando isso na sua vida não, irmão, porque isso já acontece. Mas a gente vai viver situações que a nossa fé vai ser provada. E a gente vive todos os dias situações onde a nossa fé, ela é provada. E é em simples coisas, é simples, são detalhes, são situações muito simples que a gente se depara e a nossa fé é provada. É na ajuda de uma pessoa, é no posicionamento de uma crença, a gente precisa se posicionar cada dia mais, para que o mundo possa conhecer aquela verdade que habita em nós e que mudou a nossa vida. Amém? Salmos capítulo 118, verso 5, diz o seguinte: invoquei ao Senhor na minha angústia. Salmos 118, versículo 5. Procura aí na sua Bíblia que está aí. Invoquei o Senhor na angústia. E o que aconteceu? Ele me ouviu, irmão. Você está passando por situações difíceis, você está passando por dificuldades. A gente mal começou o ano, Tiago, eu mal comecei o ano de 2025. A gente agora que entrou no segundo mês, eu já passei por tanta situação que você não tem noção. Para mim o ano já podia acabar agora. Porque a luta já está desde 1 de janeiro, Tiago. Você não está sabendo como é que está. Irmão, invoque o Senhor na sua angústia e o Senhor te ouvirá. É Ele que explica. Se a gente acredita em um Deus que pode todas as coisas na nossa vida, a gente precisa acreditar que, versículo 6 diz: o Senhor está comigo. Fala para o irmão do seu lado aí, cutuca ele, fala: o Senhor. Você sabe qual Senhor? O meu Senhor. Ele está comigo. Não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Por isso eu verei o cumprimento do meu desejo sobre os que me odeiam. Versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Eu só digo uma coisa: confia no Senhor, não confia em mim não. Você sabe por quê? Eu posso falhar, o pastor pode falhar, nós somos homens, nós falhamos e a gente tenta consertar e corrigir a cada erro. Nós somos humanos, a gente vai errar. Irmãos, então se você está depositando a sua fé em um homem, está errado. Ou numa mulher, mesmo que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, está errado. Confia no Senhor. É nele que a gente precisa confiar, é nele que a gente precisa gastar a nossa vida, é nele que a gente precisa buscar cada dia mais entendimento para aquilo que ele tem para a nossa vida nesses dias. Às vezes a gente está passando por situações ou alguma dificuldade ou algumas provações e a gente não entende o porquê daquilo, irmão. Busca no Senhor entendimento. Ô Pai, por que está acontecendo isso daqui? Qual o motivo? Qual o motivo de eu estar passando por essa luta, por essa dificuldade? Existe um motivo e o Senhor vai revelar para você. E a gente precisa
precisa se posicionar. Romanos 12:2 é um texto que a gente fala muito para os jovens. Não se conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformar a nossa mente. A gente não pode ser amoldado por aquilo que nos serve. E se a gente parar, irmão, para pensar, quantas situações na nossa vida hoje, às vezes não tem ditado aquilo que a gente deve fazer. Às vezes a escola tem ditado, a faculdade tem ditado, o trabalho tem ditado aquilo que a gente deve fazer. Mas, como Romanos 12:2 diz, nós não podemos ser conformados com esse mundo, mas sim renovados, em algumas traduções, ou transformados pela renovação do entendimento. E essa renovação do entendimento só vem do Senhor, só vem do Pai. E a gente precisa buscar nele todos os dias entendimento para aquilo que a gente está vivendo nesses dias. Amém? Vamos para a palavra agora? Gênesis capítulo 22, versículo do 1 ao 8. O pastor leu esse texto semana passada. Mas por que eu trouxe essa introdução? Eu quis trazer essa introdução para vocês a respeito das circunstâncias que a gente vive, das dificuldades que a gente vive e do posicionamento que a gente precisa ter diante de tudo isso nesse tempo, cumprindo e obedecendo a palavra e aquilo que o Senhor tem para nós. Gênesis capítulo 22, a gente vai, começando no versículo 1, a gente vai ver a história ou o relato daquele sacrifício, ou daquele possível sacrifício que aconteceu, porque existiu o sacrifício, não foi Isaac, mas houve um sacrifício. A gente vai ver que Abraão foi um homem que foi chamado por Deus para entregar tudo aquilo que ele tinha. Irmãos, entregar tudo aquilo que a gente tem em sacrifício para o Senhor não é fácil. Eu não sei se é para você, mas para mim não é. Para mim, entregar tudo em sacrifício para o Senhor, às vezes dói, mas a gente precisa ser obediente, entregar tudo, sem resenha, sem achar que tudo aquilo é meu, porque não é meu. Nada do que eu tenho é meu. A gente canta muito essa música aqui, né? Tudo que eu tenho é teu. Mas será? Se a gente pesar na balança, tudo que eu tenho é do Senhor mesmo. Eu sei que às vezes é indigesto a gente ouvir isso, mas eu preciso falar muito, porque se Deus falou comigo, Ele vai falar com você também, Ele vai te trazer verdades que só Ele pode trazer. Então, Gênesis capítulo 22, versículo 1, diz o seguinte: aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão. Aqui era o próprio Deus provando a Abraão. Em algumas situações da nossa vida, pode ser o próprio Deus, ou pode não ser também. Pode ser o inimigo se levantando realmente, mas em algumas situações, pode ser o próprio Deus nos provando. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes algumas dificuldades que você já venceu nessa sua vida, nos dias de luta, de aflição, foi o próprio Deus forjando e moldando o seu coração para aquilo que você viveria hoje. E ele disse: Abraão, e aí Abraão diz: eis-me aqui. Versículo 2: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e ofereça-o ali em holocausto sobre uma montanha que eu te direi. Foi a mesma coisa quando Abraão saiu da sua casa: vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aqui foi igual. Ele saiu, e aí ele continua, versículo 3: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, abardoou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, o seu filho. Cortou a lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E no terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com os jumentos. Eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós, ou voltaremos até aqui. Versículo 6: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque o seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na mão, e foram ambos juntos.
Então falou Isaque a Abraão, seu pai: Pai. E aí ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Temos aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu assim como era Abraão. Aqui eu parei para pensar, um filho que caminhava como um pai, que cria no Senhor de todo o seu coração e via milagres acontecer. Ele só queria mesmo uma resposta do pai, mas ele com certeza no seu interior já sabia que Deus ia prover, porque aqui a resposta de Abraão é: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminhavam juntos. Abraão e Isaque é uma história que mexe muito comigo, não sei se mexe com você, irmão, a respeito de um homem que mostra e revela um coração de um homem voltado para o Senhor. Nessa história, a gente não está simplesmente, se a gente colocar os nossos olhos na oferta que é Isaque, a gente deixa de ver a obediência de Abraão ao entregar o seu filho. Deus estava interessado muito mais na oferta do que no coração? Não. Deus estava muito mais interessado no coração de Abraão do que propriamente na oferta que ele ia trazer. Só que a oferta, a gente leu ali no texto que fala que ele amava o seu filho. E o que tem nos segurado nesses dias? O que tem tomado o nosso coração nesses dias de tanto amor, que se Deus pedir hoje para você, você fala: pá, tem que tomar aqui, eu te entrego. Foi isso que aconteceu com Abraão. Isaque era o filho da promessa, aquele que trouxe aquilo que ele esperou por muitos anos. Uma mulher estéril, um homem já em velhice, e Deus dá uma palavra: você vai ser pai de multidões. Como? E ele até riu. Aí falou para a filha: você vai ter uma filha. Aí Sara, o que aconteceu? Riu também. Se a gente voltar alguns textos e se a gente ler, irmão, a gente vai ver que eles riram da promessa do Senhor. Isso é impossível. Não tem quando alguém vira para você, fala para você algo grandioso, que você olha assim: rapaz, foi Deus mesmo que te revelou, porque olha, isso aí, para mim, na minha condição hoje, no meu braço, é impossível. E a gente ri às vezes de algumas situações, mas a gente precisa aprender a confiar que aquele que tem promessa, ele é fiel para cumprir. Não foi diferente na vida de Abraão. Aqui nós temos, Deus revela duas atitudes ou duas ações. O coração de Abraão está disposto a sacrificar tudo que tem, e o coração de Isaque, que está disposto a sacrificar tudo aquilo que ele é, tudo aquilo que a gente tem. E aí, será que a gente está disposto a sacrificar tudo aquilo que a gente tem realmente para o Senhor? Porque é muito lindo, é muito bonito eu vir domingo na igreja, louvar o Senhor, adorar, e o Ministério de Louvores, eles são demais. O Ministério de Louvor da nossa igreja, eles são top. Porque eles nos levam a uma adoração sincera ao Senhor. Só que, no dia a dia, nos outros 6 dias da semana, como é que está o nosso tempo? Se Deus pedir para a gente hoje, o meu tempo, você consegue tirar o seu tempo para o Senhor? Tiago, eu cheguei tão cansado do trabalho, eu mereço um pouquinho de ver uma Netflix. Eu mereço um pouquinho só ficar aqui no Instagram. A minha esposa briga comigo de vez em quando porque eu sento no sofá e aí eu não estou vendo nada, irmãos. Eu só estou assim, aquela rolagem demoníaca. Mas é verdade, irmão, aquilo rouba o nosso tempo e a gente ri, mas o meu tempo, onde eu estou gastando realmente? Onde eu estou gastando? Será que se o Senhor me pedir o meu tempo, hoje eu consigo entregar totalmente a Ele? Pai, eu vou cumprir as minhas 8 horas de trabalho, no restante eu vou entregar para o Senhor. Eu vou meditar na sua palavra, eu vou buscar o Senhor em oração. Se Deus me pedir o meu casamento, os meus filhos, irmãos, eu não sei o que Deus pode te pedir, né? O seu trabalho, a sua casa, os seus bens. Porque a gente fica muito alegre quando a gente ganha algo e quando a gente conquista algo. Ou é só eu? Irmão, quando eu conquisto algo, meu coração se alegra. Só que, não que isso seja um problema, mas a gente costuma se alegrar muito mais nas coisas que nós recebemos do que daquele que pode dar todas as coisas.
A gente se alegra muito mais com as conquistas, com os bens materiais que nós adquirimos, do que com aquele que nos trouxe a provisão e entregou aquilo que a gente tanto pediu e tanto correu atrás para conquistar. A gente precisa parar para refletir muitas coisas na nossa vida e deixar. Se a gente quer viver realmente no ano de 2025, sonhos que o Senhor plantou no nosso coração, né, nós precisamos entregar os nossos sonhos e a nossa vida por inteiro para o Senhor. Abraão entregou tudo que tinha. A gente está realmente disposto a entregar. Eu não estou aqui falando para você entregar, mas eu estou falando aqui para você analisar se Deus te pedir, você está disposto a entregar. Abraão estava disposto a entregar aquilo que era promessa. Deus prometeu para ele uma geração, um filho, pai de multidões. Só que a promessa, aquilo que Deus, a promessa materializada, Deus pediu. Ué, não entende isso não, Tiago? Lá no Goiás a gente fala, não entende isso não. Gente, como que um Deus que nos dá a condição de realizar aquilo que ele prometeu, materializando o filho, no caso de Abraão, pede de volta. Pediu de volta. Aí Abraão falou, não, mas pai, peraí. O Senhor me falou que eu seria pai de multidões, que o Senhor me daria filhos. E aí o meu filho, o Senhor pede de volta, como é que vai ser? Ele poderia muito bem questionar e falar, mas não, a Bíblia não relata, mas eu creio de todo o meu coração, que quando Deus falou para Abraão, me entrega o seu filho, ele falou, tá, se eu vou entregar, Deus vai fazer, ou vai ressuscitar ele, ou vai fazer ele, alguma coisa Deus vai fazer, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. A gente precisa caminhar, assim como Abraão, crendo que ele, o Deus que nós servimos, é fiel para cumprir todas as coisas, mesmo se ele nos pedir algo que nos custe. Mesmo se ele pedir algo que nos custe, e eu não sei você, mas a gente precisa realmente aprender a cada vez mais ter esse coração de oferta para o Senhor. E eu não estou falando de oferta financeira, não entenda bem, mas eu estou falando de oferta diária com Deus, uma vida com Deus. É disso que eu estou falando. Mas se Deus te falar para você fazer uma oferta, não faz. É Ele que está falando, não é eu que estou falando, é Deus que vai te direcionar para aquilo que você tem que fazer. Mas aqui a gente tem que entender que o coração de Abraão era um coração que buscava o Senhor, que tinha o Senhor, ele tinha um temor no Senhor, porque aquilo que ele pedia, ele cumpria. Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24 diz: tudo o que fizer, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E ele completa no versículo 24, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo o Senhor que vocês estão, é a Cristo do Senhor que vocês estão servindo. A gente precisa viver uma vida sabendo que tudo aquilo que a gente faz, a gente não faz para homens. Irmão, aqui na igreja a gente tem muitos voluntários, glória a Deus por isso, e assim, eu sou muito grato pelos voluntários, porque sem os voluntários, irmão, a igreja não anda, a igreja não avança. A gente tem muitas áreas para alcançar, e glória a Deus pela vida dos voluntários, mas os nossos voluntários, e eu falo isso para eles, você que é voluntário que está sentado, a sua vida não pode, o seu voluntariado não pode estar baseado porque o seu facilitador pediu, ou porque a pessoa responsável pelo voto te escalou, porque o pastor conta com você. Não. Tudo que fizer, façam de todo o coração como para o Senhor. A gente precisa viver uma vida que o Senhor se agrada em viver. O Senhor se agrada em olhar para aquilo que a gente está fazendo, não o reconhecimento dos homens. Hoje o Thiago foi bem, o áudio estava bonito, todo mundo estava escutando tudo muito bem. Hoje não, é para o Senhor. A gente precisa entender que a nossa oferta, ela não é visual, ela não é palpável, mas ela é um aroma agradável que vai até o Senhor e sobe as suas narinas, e Ele recebe essa adoração como um incenso agradável. E aí eu te questiono mais uma vez, o nosso serviço, a nossa adoração, ela é uma adoração sincera para o Senhor? Ou a gente está fazendo só para agradecer, para agradar as pessoas que estão ao nosso lado? Irmão,
quando você sair da sua casa para vir adorar o Senhor, ou para vir cultuar, venha sabendo que o Senhor, Ele está ansioso para te receber a sua adoração. Muda. Quando a gente sai de casa com esse entendimento, sabendo que é para o Senhor, muda o nosso comportamento no culto. Muda o nosso comportamento. A gente vem para adorar o Senhor, sabendo que Ele está ali, pronto para receber minha adoração. A gente precisa caminhar para esse. E a pergunta que eu tenho para você hoje: Abraão estava disposto a sacrificar tudo aquilo que ele tinha. E a gente? Está disposto? E você está disposto? Eu não vou pedir nem para você cutucar o seu irmão. Mas a gente realmente está disposto a ir até o final em sacrifício, em amor ao Senhor. Isaac era o filho da promessa. Isaac era o homem, era a materialização, assim como eu disse, da promessa. Um jovem que cresceu vendo grandes maravilhas com seu pai, um homem que era tido como o nosso pai da fé. Então Isaac cresceu nesse contexto, irmãos, e eu estou pertinho para ser pai. Falta pouco, já sou, né? Mas para me ver e contemplar e a materialização, eu pegar e chorar nos meus braços, entende? Falta pouco. Mas eu fico pensando em como que era Isaac com seu pai. Isaac caminhava e corria, e o pai dele, agora o pai dele ria e falava assim, ó, dali a materialização da promessa. Então, o significado do nome de Isaac, o rir, o ser, é realmente esse agradecimento. E Isaac era a materialização daquilo que Deus tinha feito. Então, Abraão podia contemplar, e aí o Senhor pediu aquilo. E como eu disse, daqui uns dias, não vai 30 dias, porque fevereiro só tem 28. Meu filho está previsto para ser até dia 27, mas não sei. Está difícil as coisas em casa. Está revirando a noite inteira e não sabe o que faz, mas vamos que vamos. Mas assim, eu fico pensando já, na hora que eu chegar em casa, já anos na frente, hora que eu chegar em casa e ela vir correndo me abraçar, e aí aquela promessa que eu seria pai, se cumprindo, materializando, e aí se Deus pedir, irmão, ó, vai para missões, ó, vai servir lá não sei na onde, ó, vai morar longe de você, Thiago, irmão. A gente precisa aprender a viver uma vida de entrega para o Senhor, entregando tudo aquilo que a gente tem. E Abraão não foi diferente. Você que é pai, você sabe muito bem o que eu estou falando. A gente precisa viver. Gênesis capítulo 17:7 fala que estabelecerei a minha aliança como uma aliança eterna entre mim e você e os seus frutos e os seus descendentes, para ser o Deus de vocês e eu o Deus dos seus descendentes. Essa era a promessa que estava sobre Abraão. E aí Deus pede essa promessa. E a gente precisa caminhar em dias onde o nosso coração precisa estar realmente no lugar de entrega. E eu volto a perguntar para você nessa manhã: o que tem ocupado o seu coração nesses dias? O que tem tomado lugar ao ponto de realmente te distrair? Eu entendo que Satanás ele é muito astuto, muito astuto. E ele não quer simplesmente que a gente só caia no pecado ou no erro, mas eu tenho visto muito ele agindo de forma das nossas distrações hoje em dia. E não é um pecado propriamente dito, mas o que acontece? Nos afasta do Senhor, ou nos tira do propósito de buscar aquele que pode todas as coisas e ter mais comunhão. Porque, irmão, quanto mais a gente está e anda com o Pai, mais parecido com Ele a gente fica. A gente tem algumas menininhas, alguns menininhos na igreja, e quando ele anda, até o andar é parecido com o do pai, irmão. Ou até o andar da menina é parecido com o da mãe. Por quê? Porque caminha junto, anda perto. E ele vai ser parecido com o pai, não tem como não ser parecido com a mãe, nas atitudes, no modo de falar, no sotaque. Vai ser parecido. E por que eu falo que é tão importante nós buscarmos mais a presença do Senhor na nossa vida, para sermos cada vez mais parecidos com Ele?
ao ponto de quando Ele realmente nos pedir algo em sacrifício, a gente está pronto para poder, Pai, está aqui o seu pedido. O Senhor quer meu tempo? Está aqui o meu tempo. O Senhor quer o meu trabalho? Está aqui o meu trabalho. O meu trabalho está te tirando, está me tirando do Senhor? Pai, está aqui o meu trabalho, porque eu sei que o Senhor vai fazer. A gente precisa caminhar esses dias. E Abraão era esse homem, caminhar esses dias, sabendo que ele pode fazer. E Abraão era esse homem, que aquilo que Deus pediu, ele entregou. E agora vamos falar um pouco de Isaac. Enquanto Abraão entregou tudo aquilo que ele tinha, Abraão entregou tudo aquilo que ele era. Entregou tudo que ele era, entregou a sua vida em sacrifício vivo. Porque a palavra diz que quando eles estavam caminhando, eles caminharam, e as coisas estavam sobre Isaac, e eles caminhando com o Senhor. Pai, está aqui tudo. Cadê o cordeiro? Filho, eu não sei, mas Deus proverá. Abraão andava com um filho que sabia o que era obediência. Isaac sabia o que era obediência, o que era seguir o Senhor, o que era andar conforme aquilo que o Senhor pedia, sabendo que o Senhor podia fazer infinitamente mais. Aqui sim eu vejo a aplicação do infinitamente mais, literalmente. O que tem roubado o nosso tempo nesses dias? Quais são as distrações que tem te tirado do foco? O que tem te atrapalhado? Vou falar muito melhor assim. O que tem te atrapalhado a viver os melhores dias de você com o Senhor? Às vezes a gente engasga mesmo, mas é assim, né? Mas aí, a pergunta que eu tenho, a segunda pergunta é: essa geração, esse tempo, onde nós vivemos, realmente é uma geração, é um povo que tem buscado o Senhor com obediência e cumprido aquilo que o Senhor tem nos comissionado para fazer em obediência, assim como Isaac. Isaac foi um filho que andou e caminhou com seu pai, sabendo o que era obediência. E quando ele foi, irmão, que pessoa que fica quieta quando ela é amarrada e colocada sobre um altar? Porque foi isso que aconteceu. Abraão, quando pegou o seu filho e amarrou para colocar sobre o altar, a palavra não diz que ele se sacudiu, que ele brasbejou, que ele fez isso, que ele fez aquilo, mas não, ele ficou quieto. E aí eu trago a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus, quando ele caminhou para a morte, ele caminhou como uma ovelha muda e foi até o final, e morte de cruz. Para quê? Como sacrifício vivo. Irmão, se a gente não entender isso, se a gente não viver essa vida sacrificial para o Senhor, a gente está brincando, literalmente brincando de ser cristão, porque a nossa vida é uma vida que pede sacrifício. Se a gente escolheu a Cristo, irmão, a vida cristã pede sacrifício, e você vai ter que escolher. Jesus, quando ele teve um encontro com um jovem rico, ele perguntou para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E aí ele trouxe uma lista de coisas. Não, isso aí eu tenho feito, isso aí eu tenho cumprido, não, isso aí eu tenho feito. Mas aí quando Jesus vira para ele e fala assim: vende tudo que você tem e dá para os pobres. A palavra diz que o rosto dele se entristeceu, ou se que ele se entristeceu. E aí eu tiro duas conclusões aqui, o texto não é lá, mas eu posso trazer para mim, o meu entendimento. Isso aqui sou eu, Tiago, falando. Ele pode ter ficado triste porque aquilo que ele pediu, aquilo que o Senhor pediu, valia muito em vista do que Jesus era, e ele ficou triste: eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho para seguir a Jesus. Ou então ele ficou triste porque tudo aquilo que ele cumpriu a vida toda, ele cumpriu só como mandamento, só como liturgia, só cumpriu por cumprir, mas o coração dele não estava disposto. E aí ele ficou triste e falou: tudo que eu fiz não adiantou nada, o Senhor só queria o meu coração. E aqui Jesus coloca ele à prova: vende tudo que você tem e dá para os pobres.
Aqui a gente precisa tirar a aplicação prática da nossa vida. Será que se Deus pedir algo para você hoje, algo que te rouba, algo que toma o seu tempo, algo que te impede de avançar na sua vida cristã, você está disposto a entregar? Porque é isso aqui que aconteceu com aquele menino. Deus pediu aquilo que provavelmente podia afastar, porque Deus queria pôr na balança, Jesus queria pôr na balança realmente onde estava o coração daquele garoto. Se estava naquilo que ele tinha ou estava no próprio Senhor. Então, a gente precisa caminhar para esse lugar de sacrifício. E aí, qual foi a última vez que verdadeiramente você tirou um tempo para orar ao Senhor? Mano, não estou falando aquela oração de quando a gente vai dormir e está cansado. E aí a gente Senhor, abençoa. A gente nem termina. Não sei se é só comigo que acontece isso de vez em quando. Mas qual foi a última vez que você tirou verdadeiramente um tempo para orar e buscar o Senhor? E falar, Pai, amanhã tem um horário marcado. A gente não marca horário para ir ao médico, para ir a uma consulta, para ir resolver um problema. A gente marca horário para tudo, mas por que a gente não marca horário para ter com o Senhor? Senhor, amanhã, tal hora, é eu e o Senhor, tete a tete. Vamos ver o que vai dar isso. Começa a posicionar a sua vida em tempo de comunhão agradável e boa com o Senhor. Então, quanto tempo a gente tem tirado para orar? Qual foi a última vez que você jejuou? Semana que vem, a partir de amanhã, segunda-feira, semana de jejum e oração. É uma oportunidade de você jejuar. Aleluia! Glória a Jesus! E jejum, irmão, é ausência de comida. Não é outra coisa. Você pode associar ela com outra coisa que te distrai, que tira o seu tempo, mas jejum é oração, é ausência de comida. A gente precisa jejuar para que o nosso corpo, a nossa carne, perca força, para que o Senhor possa falar comigo e com você de forma sobrenatural. Às vezes ele fala, às vezes ele não fala. Até o jejum que eu passei, fiz, não ouvi nada do Senhor, mas eu fiz aquilo que era. Mas tem um jejum, irmão, que a gente precisa ter realmente uma vida de compromisso. A gente precisa realmente ir para esse lugar. Qual foi a última vez que o Senhor te pediu algo que te custou e você entregou? Qual foi a última vez que Deus te pediu? Abre mão disso. Foge disso. Ou entrega isso. Está te roubando. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que realmente aos pés de Jesus você entregou algo para Ele? Porque aqui nesse texto que a gente leu, de Gênesis 22, a gente vai ver uma história de entrega total, tanto de um pai quanto de um filho. Um entregou tudo que tinha, o outro entregou tudo aquilo que ele era. Mas a entrega foi completa em ambas as partes. Dos dois lados houve entrega. E aí eu te trago para a parábola que Jesus fala a respeito do homem que encontra um tesouro. E a parábola fala, o texto fala a respeito de um homem que encontra um tesouro. E o que ele faz quando ele encontra um tesouro? Ele vende tudo que tem e corre para comprar aquele campo, irmão. De um lado eu tenho a história de um jovem que ficou triste quando Jesus pediu para ele vender tudo que tinha. Do outro lado eu vejo a história de um homem que encontrou um bom tesouro e vendeu tudo que tinha e foi comprar aquele campo. Qual dessas duas posições você quer estar? Aonde você quer chegar no final do ano, 2025? Você pegar o seu papelzinho de sonhos ali e correr nele e ver tudo aquilo que Deus fez de forma sobrenatural, porque a gente entende que o Deus que faz, o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque, irmãos, se os teus sonhos, ele cabe no seu bolso, é aquilo que a minha esposa fala, é pequeno demais para o Deus que você tem. Se os seus sonhos cabem na força do seu braço, é pequeno demais para aquilo que Deus pode fazer. Então, se os seus sonhos são sonhos que você olha para eles e fala assim, Thiago, isso aqui é impossível de acontecer. Só uma operação divina, só Deus usando pessoas, é só Deus fazendo aquilo que Ele pode, que é infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino. É nesse Deus, é esse
pai que nós precisamos correr atrás e andar grudado, como filho que não tem aquele filho que anda grudado na beirada da calça do pai, da saia da mãe. É esse filho que a gente precisa ter, aquele que fica grudado no pai todo o tempo. Porque um pai não quer nada de ruim para os seus filhos, pelo contrário. O pai sempre quer o melhor, o pai quer sempre dar o de melhor aquele tempo para o seu filho, mas algumas vezes ele vai ter que corrigir o filho. Ou estou mentindo? Eu já estou vendo, irmão, minha filha fazendo arte, e eu tenho que corrigir, eu vou ter que corrigir. Eu quero o melhor para ela? Quero, mas se eu precisar corrigir, eu vou ter que corrigir na palavra. Ô filho, vem cá, senta aqui. Isso aqui está errado. Jesus não gosta. E ó, do nada vai comer, por isso. E não tem problema, não tem problema em falar. Porque assim, eu preciso corrigir os meus filhos. Você sabe por quê? Se eu não corrigir, lá fora o mundo vai corrigir. E aí vai ser muito mais difícil para poder resolver depois a situação. Então a gente precisa realmente corrigir, ensinar, mostrar o caminho. Minha filha, não é assim que faz, é assim que faz, não é. Cada um faz aquilo que precisa fazer para o filho, para corrigir. Ou com palavras, ou com ações, ou tirar. Eu cansei de tirar, meu pai tirar meu videogame quando eu era mais novo. Você fez isso. E ó, meu pai nem era cristão nessa época. Mas fazer a coisa errada, já perdi alguma coisa. Eu já ia para casa triste, sabendo que eu ia perder alguma coisa, não sabia o quê. E o pai fazia o quê? Tirava aquilo que eu mais gostava. E com Abraão não foi diferente. Deus tirou e Deus pediu aquilo que ele mais gostava e amava e ansiava, que era a materialização da promessa. Deus quer de mim, de você, uma entrega total, assim como Abraão e Isaac, assim como esse filho que se entregou. E aí eu trouxe que Isaac, ele tipifica Jesus quando ele se entregou na cruz. Isaac é aquele que foi como ovelha muda, porque ele foi como ovelha muda para o sacrifício. E Jesus, quando ele foi se entregar, a gente sabe porque a gente lê a palavra de Deus, que quando Jesus ele estava próximo para ir para aquele lugar de sacrifício, ele vai ao monte, e ali a palavra diz que ele chora e ele espera sangue, de tão forte era a angústia que estava sobre ele. Tamanha era a pressão que estava sobre Jesus, que ele suava e chorava sangue naquele monte. E aí a palavra que Jesus falou para o Senhor foi: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível. Diante daquilo que ele ia sofrer, ele fala para o Senhor: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele completa: mas que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. E ele foi até o final e se sacrificou por mim e por você. Porque se hoje nós temos acesso ao Pai, é porque Jesus um dia teve uma escolha de sacrifício. Ele escolheu se sacrificar por mim e por você. A gente precisa caminhar com uma vida, a gente está falando o ano inteiro, a gente vai falar, o pastor vai trazer a respeito de edificação, mas não há como nós andarmos em edificação sem entender sacrifício e obediência. Não tem como a gente falar de edificação sem entender que há sacrifícios, e a gente precisa andar e caminhar em obediência do Senhor. A gente vai, eu e você, nós vamos passar por muitas dificuldades durante toda a nossa caminhada cristã. Por muitas lutas, vamos dizer assim, ou por muitos desafios, para ser mais encorajador, muitos desafios. Nós vamos passar por desafios nessa vida. Só que a gente precisa escolher. Ou a gente vai se entregar por inteiro e entender que a nossa vida é uma vida para o Senhor, e aí a gente para e começa a olhar para a nossa vida, qual é o nível de obediência ao Senhor que eu tenho entregado. Eu tenho sido como esse jovem, como esse rapaz que se entregou por inteiro para o Senhor, que entregou realmente tudo que ele era em sacrifício.
Porque quando o pai dele amarrou ele, ele entendeu que era ele o sacrifício. Era ele o sacrifício. E a nossa vida precisa ser uma vida de obediência. De obediência em tudo aquilo que Deus pede, em tudo aquilo que Ele quer trazer para nós. E trazendo para a nossa vida real, para os jovens, é se guardar para o seu casamento. Obedecer ao Senhor é se guardar para o seu casamento, é viver uma vida de santidade, de pureza. Falando isso agora para mim e para você, a nossa vida precisa ser uma vida de santidade, de pureza. Todos os dias, né, nos abstermos das paixões desse mundo, tudo aquilo porque a salvação, aquilo que Jesus fez por mim e por você, custou caro. E aí, como aquele jovem rico, eu estou disposto a abrir mão de tudo aquilo que o mundo tem para me oferecer pelo Senhor, ou não? Ah, não, Tiago, esse sacrifício não vale. Não vale esse sacrifício. Esse sacrifício é muito pequeno. É muito pequeno, eu não quero. Ou então, vale a pena. Vale a pena se sacrificar. Vale a pena se entregar para o Senhor. Você sabe por quê? Abraão, quando ele está... Porque chamar os livros do louvor, pode subir, já vai para o final. Abraão, quando ele está diante do altar, depois que ele amarrou seu filho, colocou sobre o altar, ele pega o cutelo, ele ergue o cutelo, ele escuta uma voz, e a palavra nos diz que a voz diz: Ei, Abraão, não toque no menino, não lhe faça mal. E aí Abraão olha para o lado e vê o quê? Me ajuda aí, irmão. O que Abraão vê a hora que ele olha para o lado? Um carneiro, um cordeiro preso nos arbustos pelo chifre. E você sabe o que eu aprendo com isso? No lugar de sacrifício e no lugar de obediência, a provisão. Deus provê. Deus proveu. Deus proveu na vida de Isaac, na vida de Abraão, no cordeiro, na minha vida e na sua vida. Quando a gente cumpre uma vida de sacrifício e obediência, irmão, Deus provê. Porque Ele é o Deus da provisão. Porque Ele é o Deus, mas a gente precisa escolher andar uma vida de sacrifício, realmente, de sacrifício e obediência, para viver a provisão que Deus tem para nós. Às vezes é difícil, às vezes é difícil a gente abrir mão de algumas coisas, mas o Senhor tem provisão. Eu não sei se você entendeu tudo aquilo que eu tentei trazer para você aqui nessa manhã, mas tudo isso se resume a cumprir a obediência, sabendo que o Senhor tem provisão para você, para sua casa, para sua família, para os seus dias. Deus tem provisão. Se coloca de pé nessa manhã, vamos orar. E se até hoje, se até aqui a sua vida não tem sido uma vida de sacrifício e de obediência, você tem a oportunidade de rever tudo, de mudar tudo, de se posicionar nesse lugar de sacrifício, sabendo que o Senhor é aquele que guerreia por nós, aquele que luta as nossas lutas, aquele que está conosco mesmo diante das tribulações, porque Jesus nos disse: nesse mundo nós teríamos tribulações, dificuldades, aflições, angústias, mas eu estarei convosco. É nesse lugar que a gente precisa estar e se apegar todos os dias. Lugar de sacrifício, onde a obediência caminha junto com o sacrifício. E o Senhor envia a provisão daquilo que você precisa, daquilo que você necessita, daquilo que você tem buscado, daquilo que você tem desejado no seu coração. Deus traz a provisão. Deus é um Deus que não desampara os seus. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Nós queremos isso. Nós queremos te louvar nessa manhã e entregar a nossa vida como sacrifício vivo. Nossa vida precisa ser uma vida de sacrifício vivo ao Senhor, todos os dias.
dia do GC, não só no culto de jovens. Não, mas precisa ser uma vida de sacrifício. Então, você tem a oportunidade de mudar, de rever os seus conceitos, de rever aquilo que tem te roubado tempo.